Olá, obrigado por sua companhia. Estamos começando mais uma edição do programa Sudoeste Destaque, como fazemos todas as semanas, discutindo um tema de interesse da nossa comunidade. Hoje vamos falar sobre o mundo do trabalho. Está completando agora 2 anos da reforma e nós temos justamente uma pessoa que esteve dentro, intimamente ligado e também autor desse processo todo, mais de 200 artigos. Eu estou falando de Marlos Meleque, juiz do trabalho, que está em nossos estúdios para ajudar a gente a compreender um pouco mais dessas mudanças. Na verdade, houve, eu diria assim, muita sensibilidade nesse trabalho todo e as mudanças a população, de uma forma geral, ainda não conhece, né? Então, por isso, a presença do Dr. Marlos, que esteve em Pato Branco para uma palestra. Eu agradeço a Associação Empresarial de Pato Branco e também a Coopercard, que trouxe, Dr. Marlos até os estúdios aqui. Obrigado pela presença. Eu vou começar um pouco sobre a sua vida pessoal, né? A gente sabe que o senhor começou a trabalhar aos 14 anos, mas eu estava lendo, o senhor é tenista, é baterista, já foi repórter de rádio, apresentador de televisão, teve uma grande empresa e hoje é juiz do trabalho. Me fale um pouco, quem é o juiz Marlos Meleque? Então, já escrevi livro, já plantei árvore e já tive filho. Exato, né? Então está completo. Né? O dia que eu partirei com alegria, com felicidade, porque Deus me permitiu, me proporcionou fazer coisas incríveis nessa vida e muito mais do que eu esperava conseguir fazer. Quando que eu imaginei que aquele menino, né, como a gente fala lá em Curitiba, aquele piá que pegava ônibus cedo, trabalhava o dia inteiro, vestia o jaleco, batia o cartão, trabalhava lá na tornearia mecânica do Seu Ney Rocha, né, e estudava à noite, ia sentar para escrever a nova lei trabalhista do Brasil, uma lei que datava de 1943, da década de 40, e que sem dúvidas, a mudança legislativa, o fato político, inclusive, e jurídico, ao lado da mudança do Código de Processo Civil, mais importante dos últimos 10 anos. Mas eu gosto muito de jogar tênis, eu convido o público a conhecer o esporte. É difícil de se machucar porque se joga sozinho na quadra, né? Ao contrário de futebol, coisa e tal. Bateria eu toco desde os 5 anos de idade, eu tenho uma paixão completa por tocar instrumentos musicais. Recentemente fui ver o filme Nasce uma Estrela, é um filme extraordinário. Eu saí do filme e fui comprar um piano, né? Da mesma marca do filme, inclusive, já toco todas as músicas do filme. Minha paixão é pilotar aeronaves, né? Eu sou juiz há 14 anos, mas antes de ser juiz, eu já era piloto de avião. No tempo que eu tinha a minha empresa de cosméticos, que se desenvolveu fortemente no Brasil, e pilotei até caça da Força Aérea Brasileira, pilotei o Mirage 2000, quebramos a barreira do som. Sim. Então são experiências muito interessantes mesmo. Bom, agora falar do garoto, né, do Marlos, que começou aos 14 anos, teve uma empresa de 3 mil funcionários, depois virou juiz. Esse período de ser trabalhador, depois de empresário, foi fundamental para ajudar a escrever essa reforma? Mas sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu falei ontem na palestra, né, que nós não temos o direito de esquecer o nosso passado. E eu posso assegurar para vocês que eu já fui trabalhador, já ganhei um salário mínimo, né? Esses dias me perguntaram como é que se faria para viver com salário mínimo. Falei exatamente da forma como as pessoas viveram com o salário mínimo nos últimos 20, 30 anos no Brasil. Eu já vivi com salário mínimo, né? É uma vida de privações, de limitações, mas nós precisamos lutar, ter ousadia, crescer na vida. Eu acho que todo mundo busca isso, né? E você conta o dinheirinho no caixa do supermercado para ver se dá para levar a Fanta laranja, para ver se dá para levar aquela marca de iogurte, né? Esse domingo pode ter linguicinha, não pode, pode, ver se domingo dá para ter Pepsi, já falei aqui da Coca, vamos falar da Pepsi e por aí nós vamos indo, né? Mas, enfim, as privações da vida de um trabalhador são muito grandes porque a única coisa que ele tem a oferecer é a força de trabalho dele. Então, ele dedica aquela força de trabalho e recebe um salário fixo para aquilo, algumas horas extras às vezes tal, mas há uma limitação muito grande. Mas ser empresário também não é fácil. Eu conheci também todos os desafios que um empresário tem dia a dia quando levanta a porta de manhã, quando fecha a porta depois do pôr do sol. Então, são inúmeros desafios, não é fácil ser empresário no Brasil.
Quando eu dei uma palestra na FEComércio em São Paulo, foi muito interessante porque eram 30 conselheiros da FEComércio, todos de cabelinho branco, todos já com uma experiência de vida. E eu perguntei ali para aqueles empresários, comerciantes todos, né? Quem aqui toma omeprazol, pantoprazol, que é remédio para gastrite, né? Sim. Todos levantaram a mão. Isso é a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana existe tanto para o trabalhador como para o empregador, né? 83% das empresas do Brasil são pequenas. 83%, por dados do IPEA, do governo federal, tem até 14 empregados. Pode ter 7, pode ter 5, pode ter 12 empregados. Então, são pequenas empresas, microempresas, que merecem uma atenção diferenciada. O governo, em vez de sufocar essas empresas, o governo tem que dar a mão para essas empresas e pegar, por exemplo, uma pequena empresa de aviação que monta aviões monomotores no Brasil e transformar ela numa Embraer e não sufocar essa empresa para ela fechar. Não criar limitações. O Brasil já teve mais de 30 pequenas empresas de montagem de pequenos aviões. Nós temos que nos orgulhar aqui no Brasil, há um pouco mais de 100 anos, quem inventou o avião não foram os irmãos Wright nos Estados Unidos, foi o brasileiro Santos Dumont, porque ele descobriu a relação peso-potência do motor e como é que o avião voa, enquanto os irmãos Wright faziam alguma coisa voar com catapulta. Com catapulta até vaca voa, põe a vaca na catapulta, joga, a vaca sai voando. Pela pressão, né? Pela força. Né? O Santos Dumont não, ele conseguiu descobrir uma relação que faz o avião voar. Então foi um brasileiro que descobriu o avião, né? E hoje o que nós temos no Brasil? Por que estou falando isso? De 20 fábricas, 30 que nós tínhamos há alguns anos atrás, aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje nós temos 3. Então, o governo conseguiu sufocar e acabar com empregos importantes, técnicos, engenheiros, pessoal formado no SESI, no SENAI, que trabalhava nessas indústrias com mão de obra qualificada, um produto de alto valor agregado, um produto que serve para o mercado brasileiro, serve para a exportação. Eles simplesmente acabaram com o mercado. Então, o governo parece-me estar revendo isso. Veio aí a reforma trabalhista, que amenizou essa hostilidade com a qual o Estado trata o empreendedor. E também, o que é importante dizer, agora a medida provisória 881, que está sendo votada, está sendo aprovada, com uma série de inovações que se chama MP da Liberdade Econômica no Brasil. Que vai ajudar muito. Na sua palestra, o senhor começa falando sobre muitas hostilidades, isso que o senhor já colocava para a gente aqui, inclusive aí, eu diria, elencando a questão administrativa, tributária, trabalhista. Poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Veja, nós temos uma hostilidade da forma como o Estado trata o empreendedor. Meu caro, na área tributária, para você emitir uma nota fiscal de um produto, aquele software que você compra, você é obrigado a comprar para ser sócio do Estado e mandar o imposto tendo lucro ou prejuízo todo mês para o governo. Aquilo é tão complexo, tem tanta aba em cima, tanto código, tanta substituição tributária, que quando a menina que emite nota fiscal na empresa entra em aviso prévio, a empresa entra em colapso, entra em caos, entra em desespero, porque aquele software é tão complexo para emitir uma nota fiscal da tua empresa como o painel de um Airbus A320 da Latam. Então, aquilo é um absurdo. No Brasil, você vende pão francês, é uma tributação. Vende pão francês com gergelim, é outra tributação. Você vende papel higiênico, é uma tributação. Vende papel higiênico, folha dupla macio, é outra tributação. Você viu, vocês receberam o WhatsApp aí, na virada do ano, aí, no comecinho do ano, que o CARF, o órgão máximo da Receita Federal, estava julgando em Brasília se o Crocs é chinelo, sandália, sapato ou galocha para fins tributários. Quer dizer, um empresário brasileiro, aí tem o case da H2O, da Aquarius Fresh, que o cara põe lá gota de limão, o governo leva 3 anos para dizer se aquilo ali é água saborizada, suco ou refrigerante, o imposto varia mais de 1000% de uma categoria para outra, o empresário não consegue firmar o preço final do produto. Enquanto nos Estados Unidos, você compra uma gravata e você paga 7%, vamos colocar em média aí de tributação e nada mais, né? No Brasil você tem imposto direto, você tem imposto indireto. Você compra um carro de luxo nos Estados Unidos, um Camaro potente, né? Você vai pagar 7% do valor e nada mais. Aqui não. Aqui tem PINs, COFINS, tem ICMS, tem, se for município, tem ISS, tem imposto de renda, tem o imposto direto. Cara, é uma loucura isso, que ninguém dá conta disso. Assim como a reforma trabalhista, a tributária é urgente.
É urgente. E o problema da reforma tributária mora, sabe aonde? Não mora só nessa briga de Estado com município, sim, Estado com Estado, Estado com União, pacto federativo. O problema não é só esse. O problema da reforma tributária reside na reforma administrativa. Aí o telespectador está pensando, pá, o cara está falando de direito administrativo, né? E o engenheiro, o médico, a dona de casa, não convive com isso, pedreiro, o que eu quero com isso aí que ele está falando, né? Vou mudar de canal, peraí. Está no dia a dia, O que é direito administrativo? É você conseguir um alvará para tirar um carrinho de cachorro-quente? Direito administrativo é você ter um pequeno estabelecimento e vir o Corpo de Bombeiros te entregar a licença para funcionar. É conseguir um alvará ambiental. Isso no Brasil é um caos, é um parto. Olha, eu lhes asseguro, e aqui não vai nenhuma crítica aos órgãos, tá? Mas é um fato. É muito comum o Corpo de Bombeiros levar 6, 8 meses para ele fazer uma vistoria para liberar um alvará do Corpo de Bombeiros, né? Quanto tempo leva para sair um alvará numa prefeitura? Para você abrir o seu estabelecimento? Quanto tempo leva para sair o seu CNPJ depois que você dá a entrada? Quantas firmas por verdadeira você tem que fazer num cartório para conseguir abrir uma empresa? Em dias diferentes, em horários diferentes. Então, olha, superar tudo isso, o cara já é um herói, por conseguir abrir a empresa, né? E a gente sabe da alta taxa de mortalidade das empresas com 2 anos de existência no Brasil. Então, veja, não adianta ter um Estado inchado, cheio de alvará, cheio de licença, cheio de carimbo, porque eu falei ontem na palestra, para rodar um ônibus 0 km no Brasil, um ônibus de viagem, novinho, 42 lugares e um toalete atrás, você precisa de 7 licenças. Emplacamento, IPVA, seguro obrigatório, o órgão municipal de transporte, o órgão estadual de transporte, o DRDT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Meu Deus do céu, são 7 licenças para você conseguir rodar um ônibus 0 km, que é teu, para botar pessoas para transportar. Isso sem falar que se for uma linha regular vai ter licitação, vai ter licença provisória. Meu Deus, cara, concorrência para isso. Podem ver no ônibus, né? Isso é direito administrativo, que está cheio de adesivo colado embaixo da lataria do ônibus ali do lado do motorista. E se faltar uma licença dessa, o ônibus não roda. Para. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é o custo do Estado. Atrás de cada licença, atrás de cada carimbo, tem um servidor público. Um não, vários, dezenas de servidores públicos. E isso custa muito caro, não tem imposto que dê conta de pagar isso. Então, como é que faz a reforma tributária sem diminuir o custo elevadíssimo do Estado, que envolve principalmente o pagamento do funcionalismo público? E quando é um funcionalismo público que está numa área de segurança pública, está numa área judicial, é um servidor público na área da saúde, um servidor público que está fazendo asfalto em rodovia, asfalto em rua, produzindo efetivamente, isso é fantástico, isso é necessário para o Brasil e esse servidor público precisa ser valorizado. Agora, servidor público que carimba pedaço de papel para ônibus poder rodar redundantemente com 7 licenças, esse deveria se envergonhar no que faz. Com a tecnologia que tem hoje, não é necessário mais isso, não é? De forma alguma. Aí não tem imposto que chegue, não tem reforma tributária que dê conta, né? Então, nós precisamos, olha, a reforma trabalhista foi uma semente de liberdade para o Brasil. No comecinho da reforma trabalhista, inúmeros deputados federais diziam, olha, a reforma trabalhista não vai dar certo, é muita coisa que vocês estão mudando, a reforma trabalhista está indo muito longe, isso não vai passar. Passou tudo. Até o imposto sindical, que era um lobby gigantesco, um lobby que tinha nome, endereço, telefone e cifra, 5 bilhões e 400 milhões por ano. Parece muito grande o número, todo o Brasil é milhões, depois eu vou dar um outro número aqui que é mais palatável. Olha, no Brasil nós temos 17 mil sindicatos, é muito ou é pouco? A Argentina tem 200 sindicatos. Os países europeus menos, né? Os Estados Unidos têm 300, o Brasil tem 17 mil. Então, tinha alguma coisa errada e a reforma trabalhista veio para corrigir esses desequilíbrios. Em números, doutor, como é que podemos avaliar esses 2 anos da reforma? Bom, completando quase o 2º aniversário, nós tivemos uma queda de quase 40% no número de novas ações trabalhistas no Brasil. Para vocês terem ideia, para quem gosta de número aí, né, para vocês verem o sofrimento que era esse país,
eram 25 mil novas ações trabalhistas por dia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos na sequência falando então sobre os números aí ao completar 2 anos de reforma trabalhista aqui no Brasil. Estamos conversando com o Marlos Meleque, que é o juiz, hoje que atua na região, juiz do trabalho que atua na região de Curitiba e viaja o país dando palestra, visto que ele foi uma das pessoas que ajudou a escrever esta reforma. Nós voltaremos na sequência.